Antes de orarmos, vamos primeiro tirar um momento para ouvir a palavra de Deus e depois oraremos juntos. Em Atos 9:18 está escrito: "E imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado." A história do apóstolo Paulo é uma das demonstrações mais claras do poder de Deus para mudar uma vida. Antes desse momento, Paulo era conhecido pelo seu zelo em perseguir a igreja primitiva. Ele era respeitado entre os líderes judeus, um homem de influência, bem instruído na lei e apaixonado pela sua causa. Mas a sua causa estava tragicamente equivocada. Acreditando estar defendendo a verdade, ele ordenava prisões, sofrimentos e até mortes de cristãos. Ele achava que enxergava claramente. Na realidade, estava cego. Então, no caminho de Damasco, tudo mudou. Jesus, o Senhor ressurreto, interrompeu sua missão. Uma luz vinda do céu brilhou a seu redor e ele caiu por terra. Uma voz lhe disse: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" Naquele instante, seu mundo virou de cabeça para baixo. O próprio Jesus, a quem ele rejeitava, estava diante dele em glória. E, de repente, o homem que pensava ter visão perfeita ficou cego. Por 3 dias ele permaneceu em escuridão até que o Senhor enviou Ananias para orar por ele. Então, em um dos momentos mais poderosos do Novo Testamento, a Bíblia diz que algo como escamas caiu dos seus olhos e Saulo tornou-se Paulo. Sua visão física foi restaurada, mas muito mais importante, sua visão espiritual foi aberta. Esse momento ilustra o que acontece quando Deus toca uma vida. O mundo ao redor não muda, mas a forma como passamos a enxergá-lo sim. Antes de conhecer Cristo, Paulo viu o Evangelho como loucura, uma ameaça, algo a ser silenciado. Mas quando seus olhos se abriram, ele passou a enxergar com a verdade mais gloriosa, digna de viver e até mesmo de morrer por ela. O Salmo 146:8 declara: "O Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos." Foi exatamente isso que Deus fez por Paulo, e é o que ele continua fazendo até hoje. Porque o maior milagre nem sempre é uma mudança nas circunstâncias, mas a restauração da visão espiritual. Deus quer remover as escamas dos seus olhos também, para que você possa vê-lo mais claramente, enxergar-se a si mesmo com mais verdade e ver a vida através da lente da eternidade. E, entanto, aqui está o mistério da visão humana. 2 pessoas podem olhar para a mesma coisa, ouvir a mesma verdade e ainda assim chegar a conclusões completamente diferentes. Vemos isso até mesmo na igreja. Alguns tratam as Escrituras como opcionais, outros como essenciais. Alguns veem os mandamentos de Cristo como fardos, outros como tesouros. Alguns veem a cruz como fraqueza, mas para aqueles cujos olhos foram abertos, ela é o poder de Deus. É por isso que Salmo 119:18 é uma oração tão poderosa. "Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei." Quando Deus abre os nossos olhos, tudo muda. O que antes parecia normal revela-se destrutivo e vazio, e o que antes parecia sem valor torna-se belo. Foi isso que aconteceu com Paulo, e é isso que acontece com qualquer pessoa que verdadeiramente encontra Cristo. Mas a verdade é que muitos ainda não conseguem enxergar. O mundo zomba da fé, não necessariamente porque as pessoas escolhem conscientemente o mal, mas porque são cegas para a luz. 1 Coríntios 1:18 diz: "Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus." É por isso que você pode compartilhar o Evangelho e uma pessoa recebe com esperança, enquanto outra ouve as mesmas palavras e rejeita a incredulidade. A diferença não está na mensagem, mas sim na visão. Quando ainda há escamas nos olhos, a cruz parece loucura, mas quando Deus as remove, a cruz brilha como salvação. Por isso, uma verdadeira visão de Deus não vem da nossa sabedoria ou intelecto, é um presente da graça. Mais tarde, Paulo escreveu em Efésios 4, do 4 ao 6. "Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação.
Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Quando seus olhos são abertos, você enxerga essa verdade. Existe apenas um Evangelho, um Senhor, um Salvador. O cristianismo passa a ser mais do que um rótulo, mais do que uma tradição ou um símbolo em volta do pescoço. Ele se torna a própria vida. Assim, a história de Paulo não é apenas uma narrativa. Ela nos lembra que não importa quão longe você tenha ido, quão cego você esteja ou quão errado tenha parecido o seu caminho. Jesus pode entrar na sua jornada e abrir os seus olhos. Ele pode mudar a maneira como você vê o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Talvez agora você sinta que está andando em escuridão, confuso, incerto, sobrecarregado pelo medo, pelo pecado ou pela decepção. Talvez você olhe para a sua vida e não consiga compreender. Este é o momento de fazer a mesma oração do salmista. Senhor, abra os meus olhos. Porque quando o fizer, você verá que não está abandonado. Você verá que a sua graça é maior do que o seu pecado. Você verá que seus planos são melhores do que os seus medos. Você verá que até as tempestades da vida podem se tornar a chuva que fortalece sua fé. Então não se contente com uma visão turva, não se contente com meia luz. Peça a Deus que remova as escamas, como fez com Paulo. Peça a Ele que lhe mostre a beleza da sua palavra, a urgência do seu evangelho e o maravilha da sua presença. Porque quando seus olhos se abrem, a vida nunca mais é a mesma. E como Paulo, você descobrirá que a verdadeira visão não é ver o mundo como ele é, mas sim ver Jesus como ele realmente é. Oração. Pai Celestial, obrigado por me dar o dom da visão, especialmente a capacidade de ver e apreciar a beleza do Evangelho. Obrigado por me permitir reconhecer a maravilha da Tua graça. Senhor, sinto-me honrado porque escolheste abrir os meus olhos quando eu não conseguia fazê-lo sozinho. Tu removeste as escamas que antes me cegavam, e agora consigo ver reflexos da Tua glória, do Teu amor e da Tua fidelidade. De fato, eu estava perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora vejo. Não posso receber crédito por essa mudança, porque foi o Teu Espírito que trouxe luz à minha escuridão. É somente pela Tua misericórdia que eu posso reconhecer a bondade, a verdade e a salvação. Pai, só Tu vês este mundo com clareza perfeita. Só Tu podes discernir o certo do errado com julgamento perfeito, porque és santo e sem erro. Senhor Jesus, abre ainda mais os meus olhos. Dá-me sabedoria quando eu for tentado a focar nas coisas erradas. Perdoa-me quando desperdiço energia com o que não tem valor, quando discuto sobre coisas triviais ou quando permito que o meu coração seja consumido por distrações. Ensina-me a ver o quadro maior. Ensina-me a não fixar meus olhos no que é passageiro, mas no que é eterno. A Tua palavra me diz em 2 Coríntios 4,18: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Então, Senhor, afasta minha visão do temporário e volta para o eterno. Levanta os meus olhos para a gloriosa verdade de Jesus Cristo, o Evangelho que não tem distorções, nem falsos compromissos, nem más interpretações. Como a Escritura nos lembra, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Que essa verdade me firme e que ela silencie toda voz enganosa que tenta me confundir. Pai, Tu és todo-poderoso e onisciente. Tu vês cada dimensão, cada momento, cada pensamento oculto. Enquanto eu só consigo ver em parte, Tu vês o todo, passado, presente e futuro de uma só vez. Então, Senhor, ajuda-me a não duvidar do que já falaste como verdade. Não permitas que as dúvidas obscurem a minha visão, nem que os medos enfraqueçam a minha fé. Ajuda-me a segurar firme na Tua palavra quando tudo mais parecer incerto. Remove diariamente as escamas dos meus olhos, Senhor.
Não me deixe ser enganado pelos meus próprios desejos, nem cego pelos meus preconceitos. Que a minha visão de mundo seja moldada não pela cultura, opinião ou emoção, mas pela verdade das Escrituras. Ensina-me a andar por fé e não por vista, e a medir tudo o que vejo pela luz da Tua palavra. Pai, conceda-me discernimento. Dá-me visão espiritual para reconhecer os lobos em pele de cordeiro. Alguns podem parecer confiáveis, gentis e até piedosos por fora, mas seus corações estão cheios de engano. Como a Tua palavra adverte, até Satanás se disfarça de anjo de luz. Por isso, Senhor, não me deixe ser enganado por palavras vazias ou lisonjas. Exponha o engano como ele realmente é e me dê coragem para me apegar à verdade, mesmo que a mentira pareça mais atraente. A tentação é forte, Senhor, mas Tu és mais forte. Ajuda-me a apertar firmemente o cinto da verdade para que nenhuma mentira do inimigo encontre espaço no meu coração. Ensina-me a tomar o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Tua palavra. Abre os meus olhos para ver que as minhas verdadeiras batalhas não são contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais das trevas. Que eu lute de joelhos, em oração, confiando no Teu poder. Deus, abre os meus olhos para ver o pecado como ele realmente é, não algo pequeno ou inofensivo, mas uma abominação que me separa de Ti. Faz com que o Evangelho seja mais bonito aos meus olhos do que qualquer tentação que o mundo possa oferecer. Ajuda-me a ver a santidade como algo que dá vida e o pecado como algo destrutivo. Como a Tua palavra diz em Salmos 119, 105, Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então ilumina minha caminhada, Senhor. Purifica minha visão, guia os meus passos, livra-me dos meus próprios lentes, preconceitos e orgulho. Ensina-me a ver com os Teus olhos, Pai. Assim como a vida de Paulo foi transformada no caminho de Damasco, desperta o meu coração para Te amar mais profundamente. Abre os meus olhos como fizeste com ele. Ajuda-me a enxergar o Evangelho não como uma ideia ou tradição, mas o próprio poder de Deus. Faz-me viver como alguém que teve os olhos abertos para testemunhar a Tua bondade. Alguém que vê a Tua mão em todas as coisas. Alguém que escolhe Cristo acima de tudo. Senhor, abre os meus olhos para ver a dor e a quebrantação ao meu redor. Ajuda-me a não passar indiferente pelas pessoas. Dá-me visão para perceber aqueles que sofrem em silêncio. Mostra-me oportunidades para servir, amar, doar e compartilhar a mensagem de Cristo com ousadia. Pai, abre os meus olhos para que eu me veja como Tu me vês. Não através das lentes da vergonha ou do fracasso, mas através do sangue de Jesus. Ensina-me a rejeitar as mentiras do inimigo que tentam distorcer a minha identidade. Faz-me ver claramente o meu valor e o meu propósito, não por quem eu sou, mas por quem Tu és. Senhor, abre os meus olhos para ver a vitória que já é minha em Cristo. Ajuda-me a lembrar que eu não luto por vitória, mas a partir da vitória, porque Jesus já venceu. Mesmo que a noite pareça longa, dá-me olhos para enxergar o amanhecer da esperança que se aproxima. Mesmo que as minhas orações pareçam não ser respondidas, ajuda-me a ver que Tu ainda estás agindo. E assim eu oro, hoje e todos os dias. Senhor, abre os meus olhos. Deixa-me ver a verdade. Deixa-me ver Jesus. Deixa-me ver a eternidade. Deixa-me ver tudo como Tu vês. Eu oro em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Se essa oração tocou o seu coração, digite amém como um sinal de fé. Eu oro para que todas as bênçãos contidas nessa oração sejam derramadas sobre a sua vida em nome de Jesus. E se você precisar de uma oração especial, sinta-se à vontade para escrever nos comentários. Será uma honra orar por você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam sempre com você.